Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. O melhor, o maior, o mais incrível podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. E eu tive que pensar, eu me esqueci qual é a minha frase. Eu sempre falo a mesma frase e daí eu esqueço como ela é. Sempre assim, sempre me acidento no começo. Quem ouve podcast já sabe, já nem vou inventar desculpas mais, é assim que é. Eu me aceito. Aliás, um tema que vai voltar hoje. E hoje é um episódio muito especial, episódio número 79. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, Jesus Cristo do Cinema. E comigo está Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais abduzida de algum mundo. É isso aí. E ele, o bom filho que a casa retorna, ou a boa casa que é o filho retorna, Leonardo Wittmann, depois de uma ausência de um mês. Como é que está, meu? Olá, eu tô bem. Olá, pessoal. Tô bem. Eu só vou fazer uma correção no que o Alexandre falou, como eu fiz outras vezes. Ele poderia ter dito a comunidade mais salvadora do Brasil. É. Não, mas ninguém pode te salvar. Depende. Eu pensei em falar desamparada, mas eu achei que ia ficar muito pessimista. Não, muito pessimista. Olha, pra ouvir a gente, o nível de desamparo tem que ser alto, né? E de pessimismo também. Nós estamos aqui reunidos para comemorar esse grande mês de outubro, que é o mês do horror, outubro de horror, no qual a gente decidiu fazer 4 filmes, e eu como principal curador, a gente acabou meio que quebrando isso um pouquinho para encaixar uma corrente ali, faz parte, mas eu como principal curador tive a ideia de fazer cada dia com um sabor diferente de terror, uma cultura diferente sendo exposta. Então, assim, foi um apanhado interessante de filmes. Eu me diverti muito esse mês, espero que... Enfim, as pessoas que se divertiram esse mês comigo é só o Alexandre, que os outros são um caos ambulante de gente que vai e vem, mas a vida é assim. E, aliás, agora eu me atentei, a gente é o primeiro podcast agora... Aliás, esse é o primeiro episódio em muito tempo com a formação clássica. Exatamente. É verdade. Só os 3 titulares. Alguns sem diriam... reserva, sem banco. Sem reservas, exatamente. Alguns diriam que é a melhor formação, né? Não sei. Os puristas, né? Os saudosistas do longínquo passado no qual a gente começou. Os saudosistas ou os realistas, enfim. Tá, eu diria que assim, sem querer menosprezar outras pessoas, mas o podcast no seu formato original tem uma certa magia química que muda quando as pessoas entram. Pra melhor ou pra pior, não sou eu quem vai dizer, mas muda. É insubstituível. Na verdade é que vocês são conservadores, né? Essa é a real. Não, a gente tá sempre pelo melhor conteúdo, né? E é isso. Dando letra pra quem não tá aqui, né? Tô te percebendo. Sempre. É impressionante, né? O Leonardo fica fora um mês, a gente não dá uma letra. No primeiro minuto dele de volta, ele já tá largando. Pelo que eu soube, houveram letras, sim, na minha ausência. Pelo que eu soube, assim. Não de minha parte, isso eu posso me garantir. Mas, bom, o Alexandre também não falou nada que eu saiba. Bom, então se a Bibiana também não falou nada que eu lembre. Ela deve ter falado. Eu só não lembro. Falaram de mim quando eu não estava. Que agora é o educado a se fazer. Agora vão ouvir quando não estão. Exatamente. Eu aviso aqui, antes de mais nada, que nós vamos fazer spoiler do filme inteiro. Esse é um filme que eu considero, assim, não que ele tenha um grande twist. Ele até não tem um twist. Ele é um filme linear, assim, mas eu acho que a graça dele é tu não saber mais ou menos o que esperar. Exceto, talvez, tipo, a sinopse oficial descreve os primeiros 5 a 10 minutos de filme, um pouco mais que isso. E depois o filme se transforma e vai e tu fica... O que tá acontecendo? Enfim, então, pra manter isso, eu recomendo que se tu não assistiu, vai assistir o filme agora, dá uma pausa no podcast, depois volta aqui pra ouvir a nossa discussão. Esse que vai ser provavelmente o episódio mais curto do podcast. Não tem muita coisa pra se falar hoje, mas enfim. Antes de mais nada, nós vamos com a sinopse. Esse filme é dirigido pelo Brian Duffield, que é o roteirista de Ameaça Profunda, que é o Underwater, pra quem sabe o título original, com a Kristen Stewart. Baita filme, eu gosto muito. E ele também roteirizou o Divergente, parte 2,
insurgente. Eu tive que anotar todas essas palavras para não errar os termos aqui. E ele também dirigiu um filme sobre alunos de colégio que explodem. Que eu não vi, mas depois de ver a sinopse eu pensei, tá, esse filme eu tenho que ver. Então eu não vi mais muito a respeito, mas é isso, é pouco conhecido também. Pouca gente comentou. E daí ele dirigiu esse filme que saiu no Star Plus. Faz mais ou menos um mês atrás o Rafael viu esse filme e diz, tá na lista do Outubro de Horror, porque eu preciso saber o que outras pessoas vão pensar disso. Uhum. E o que acontece no filme é basicamente uma garota indie retrô isolada socialmente, que constrói literais maquetes figurativas, tem que lidar com uma invasão alienígena e superar seus traumas passados. Ponto. Final. Acabou. É isso. Não, uma bela sinopse, Rafael. Nós estamos numa fase de sinopses curtas. Eu não aguento mais ficar falando 5 minutos antes de começar o podcast, então... Boa sinopse bem curta. Agora as pessoas vão ter que realmente assistir o filme para ver o nosso podcast, porque antes era só acompanhar a sinopse do Rafael. Tem que fazer tema de casa, né? Senão... E antes da gente entrar na discussão propriamente dita, Alexandre, contigo o quadro de curiosidades. Curiosidades do IMDb. Por surpresa minha, para minha surpresa, poucas curiosidades no IMDb desse filme, e esse filme é um filme que fez bastante burburinho, faz bastante sucesso, eu esperava que tivesse mais. Mas vamos lá. Logo que ele foi lançado no Hulu, né, que é um serviço de streaming que só tem, eu acho que nos Estados Unidos, ou pelo menos aqui no Brasil não tem. Aqui é meio que tá incluído dentro do Star Plus, de certa forma. Plus. As coisas que saem no Hulu, os originais do Hulu, geralmente vêm pro Star Plus. Às vezes vai para outros serviços de streaming também, mas bom, isso não vem ao caso. O Stephen King elogiou muito o filme no Twitter dele. Logo que o filme saiu, ele disse que é um filme brilhante, ousado, envolvente e amedrontador, e que ele teria que voltar para os anos 60 para um episódio de Twilight Zone chamado The Invaders, para encontrar alguma coisa que fosse remotamente semelhante. Ele falou que é verdadeiramente único, um baita elogio ali. Uma curiosidade que eu acho que fica muito presente no filme é que só tem 5 palavras faladas ao todo no filme inteiro, né? Massa. E o primeiro diálogo, de verdade, o diálogo propriamente dito do filme, acontece a 1h09 de filme. Então é um filme de 1h30, né? 1h33, pô. Então já é bem pro final, né? Uhum. E aí uma curiosidade com spoilers, já vou dar um aviso de spoilers aqui, a gente vai fazer spoilers do filme, né? Então é um filme recente que tá na Star Plus, então se quer assistir o filme antes e não gosta de spoilers, tá avisado. Então essa curiosidade contém spoiler. No final do filme, né, tem uma cena de flashback que revela o que a Brynn fez quando ela era criança, né, com a amiga dela, né? A forma com a qual ela acertou a amiga dela com uma pedra, né? Uhum. E isso remete também à primeira vez que ela acerta um dos ETs, que ela acerta também na cabeça aí não é com uma pedra, se não me engano é com um pedaço da maquete, a torre do relógio. A torre do relógio. E então ela é mais ou menos da mesma forma, né? Eu acho que obviamente é uma alegoria, o filme é cheio de alegorias, né? Cheio de simbolismos. E é isso, só isso. E a mesmo. Curiosidade que não tá na tua lista de curiosidades é que toda essa sequência final que mostra basicamente o backstory dela com é quase uma maquete humana de pessoas. É uma visão, né? Não é uma coisa real, assim. Então a gente vê cenas paradas e daí uma luz cai em cima e daí algo se mexe e daí vai pra próxima e tudo fica parado ali. É um diorama de pessoas reais, basicamente. É muito parecido com uma cutscene que tem no jogo Life is Strange. Que se tu não jogou, eu recomendo fortemente. É um baita jogo. Tu, nesse caso, todo mundo que tá na call comigo, Alexandre Leonardo, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque tem coisas bem parecidas lá, interessantes e, enfim, baita jogo. Mas é só isso, era uma curiosidade muito nada a ver. Mas Qual o nome do jogo? Life is Strange. A vida é esquisita. Ou estranha. Mas tem uma cutscene que
Também, a backstory de uma personagem é basicamente feita com imagens de pessoas paradas e tal. Acompanhando o parecer, esse jogo é um daqueles jogos estilo Beyond Two Souls, né? Sim. Ou aquele Detroit Become Human, aquele jogo que é tipo de escolhas que mudam o destino do um jogo de escolhas narrativas. O twist desse é que tu tem capacidade de voltar no tempo alguns segundos. Pode inclusive tomar uma decisão. Não gostei, volta no tempo, toma outra decisão e vê o que acontece. Sim. É muito divertido e interessante o jogo. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar do jogo. Nós estamos falando o filme Ninguém Pode Te Salvar, que eu escolhi basicamente Ninguém assim. Pode Te Salvar. Ninguém pode te salvar, foi o que eu falei. Falando ninguém pode se salvar. Não. Então eu me pronunciei errado, mas. Enfim. Basicamente, quando eu terminei de ver esse filme a primeira vez, há um mês atrás, eu não sabia o que pensar do filme, assim, basicamente. Eu fiquei, um monte de coisa aconteceu. E eu não sei, achei algumas coisas meio bregas, outras nem tanto. Alguns momentos muito bons, outros momentos. E daí eu fiquei, eu não sei o que pensar desse filme, vou trazer pro podcast pra ver comentários de todo mundo. E também porque eu já queria rever o filme, então foi uma maneira de unir o útil ao agradável, assim. E revendo, foi muito engraçado, assim, que todas as broncas que eu tinha não sumiram, mas se aliviaram muito, assim. Ao contrário do Aterrados, que foi um filme que revendo eu achei que, eu já sei o que vai acontecer, não ganhou muita leitura, assim. Esse foi um filme que eu comecei a me ater muito mais em subtexto e outras coisas, que pra um filme que é quase só ação do começo ao quase fim, assim, é uma decorrência de eventos, basicamente, eu fiquei surpreso, assim, com quanto conteúdo ele consegue botar nesse filme, sem diálogo, basicamente, que é muito interessante. Mas enfim, daí a gente vai entrar na análise mais aprofundada e vou passar a bola agora para o Leonardo. Faz tempo que a gente não ouve dele, vamos ouvir qual foi tua relação com Ninguém Pode Te Salvar, Leonardo. Minha relação com esse filme, então, eu já tinha ouvido falar nele, tinha ouvido falar, acho que bem, assim, na internet e tal, eu vi que ele tava, como o Alexandre falou, que ele tava causando um burburinho, assim. Confesso que eu fui curioso assistir o filme, e quando começou o filme eu me lembrei também que eu tinha visto em um lugar a informação de que era um filme com pouquíssimos diálogos, ou sem diálogos. E isso eu sempre acho uma proposta interessante, assim. Uhum. Principalmente se tratando de filmes norte-americanos, que eu acho que isso é mais incomum, assim. Não. E isso também me lembrou um pouco um filme que vai sair, acho que até o final do ano, que é o Silent Night, que é um filme com o Joe Kinnaman, dirigido pelo John Woo, que também dizem que é um filme sem diálogos, é um filme de ação sem diálogos. Sim, quando chamou John Kinnaman, tu não quer que ele falhe, né? Que senão piora bastante. Que maldade. Bom ator. Mas assim, eu confesso que assistindo o filme, ele não me pegou tanto quanto eu imaginei, assim, pra mim ele ficou meio abaixo do que eu esperava. Pra mim ele começa de uma maneira bem interessante, assim, dessa construção, né, que é uma menina isolada que mora numa casa meio vintage, ela tem um estilo meio vintage, que ela mora isolada. Que casa! E que casa! E que terreno! Casa. Ela tem um deck no lago! Ela Cacete. Tem um mini universo ali pra ela. E eu acho interessante, assim, essa questão da personagem isolada, que ela, né, a gente entende que ela fez alguma coisa que ela, por isso, não quer se misturar muito com as pessoas ali da cidadezinha. Mas eu achei que depois de um tempo eu achei um pouco repetitivo, assim, em vários momentos. Pra mim, acho que a ação ficou tipo, tem uma cena de ação dela contra um ET, daí tem mais uma, daí tem mais uma, daí tem mais uma, e pra mim isso chegou um pouco no ápice, assim, mais pro final, que eu não entendi quando é que esse filme vai terminar, assim, porque parece que o filme tem vários finais possíveis, assim. Mas eu achei a atuação da atriz principal, que eu não gravei o nome, achei muito boa. Caitlin Dever, obrigado, Caitlin, bela atuação. Ela tá no Booksmart também, boa atriz. Mas algumas coisas me incomodam no filme, assim, acho que pra mim ele se torna um pouco maçante depois de algum tempo, assim, eu acho que é só,
cena de ação, e em alguns momentos eu sinto que a personagem se safa das coisas de uma maneira meio aleatória. E, enfim. E o design dos ETs eu achei meio... poderia ser um pouco mais criativo. Assim. Eu gostei que eles vão pros ET cabeça de gota cinza meio que tradicionais, assim, só dão um twistzinho no design. Que eles têm os braços esquisitos e tal. Putz, podia ser outra coisa, assim, sabe? Acho que isso talvez tenha sido o que mais me incomodou no filme. Mas inicialmente é isso. E Xandinho, estamos contigo. Desculpa, não, tu comentou antes, né, do Ameaça Profunda, que foi um outro filme que eu vi que também é roteiro do Brian Duffield. E eu acho que tem coisas em comum nesses dois filmes, assim, que eles parecem, de certa forma, bem... histórias relativamente simples e bem diretas, assim, né? Tipo, enfim. Xandinho, sem mais delongas. Então, cara, eu vou dizer que eu tô mais ou menos na mesma página do Leonardo, assim, sobre o filme. É um filme também que eu tava muito curioso pra assistir. Eu ouvi falar demais, vi algumas críticas, o que talvez até não seja muito recomendável. Assim, eu tentei evitar spoilers, né, ao máximo, mas eu vi as críticas que foram coisas que foram alimentando a minha curiosidade. Então, eu acho que até por isso, né, aquela coisa do hype, né, da empolgação que contrasta com a realidade. Mas, assim, eu acho que ele é um filme que tem personalidade. Sabe? Isso eu acho que é inegável. Sabe? O formato dele, essa questão minimalista, assim, de optar por o mínimo possível de diálogos, ou quase nada de diálogos. Depois a gente fala sobre isso, porque isso me gerou um estranhamento em alguns momentos, mas eu acho que mais adiante a gente pode falar sobre isso. Eu acho que ele é um filme que ele fica um pouco descalibrado pro final, sabe? Eu acho que ele é muito sutil, eu gosto da sutileza inicial, a forma como ele dosa as informações no começo, a forma como a gente fica sabendo das coisas no começo com sutileza. Tipo, a gente entende que ela tá passando por um trauma, que ela acabou de perder a mãe ali, né? Aí tem uma cena no túmulo dela, no túmulo da mãe, a gente entende que ela herdou aquela casa, que ela tá sozinha e que ela tá passando por um momento difícil. E aí aí vem as cenas, as interações com os ETs, que são alegorias ali, né, daquele mundo hostil, sei lá, dessa fase nova que ela tá vivendo e de como ela é tratada naquela sociedade também, e várias outras coisas. Sim, eu gosto leva disso. Uma cuspida de alguém Exato. No correio, é uma coisa... Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu gosto da mãe dele. Não, é quando ela vai na polícia, né? Na polícia, isso. Exato. Que o que tiver a mãe da guria que morreu, né? Sim. Os pais, o pai dela é policial. É policial também. Essa é uma das cenas que eu achei que me causou um pouquinho de estranhamento, depois a gente pode falar. Mas essa primeira parte do filme, primeira 1 hora do filme, eu acho interessante, com uma ressalva que o Leonardo já fez, que eu acho que em certo momento acaba ficando um pouco repetitivo. Tipo, ela contra os ETs, sabe? Ela contra os ETs. Exato. E é isso. Mas pro final, cara, me pareceu assim que os caras encheram o saco. Tipo, vamos botar informação. Tudo que a gente tinha feito de sutileza agora, a gente vai passar para sentimentalismo, para cenas mais sentimentais, e vamos jogar informação, flashback, vamos acabar esse filme, dança e acaba. Tipo, sabe, me pareceu... Eu não sei, eu fiquei com uma bronca da meia hora final ali, pelo menos, que eu achei que era... Eu tava gostando de saber as coisas aos poucos, com essa sutileza que eu falei. Sim. E daí daqui a pouco vem uns flashbacks muito, sei lá, é isso aqui, tipo, pronto, sabe? E eu achava que o filme tava fazendo um trabalho competente em nos fazer entender sem mostrar tanto. Mas... não sei, eu acho que de início é isso também. Eu acho que depois a gente pode discorrer mais. É isso. Cara, a impressão de vocês é exatamente a mesma que eu tive a primeira vez que eu vi. Mas aí, revendo, mudou um pouco e eu vou explicar em seguida. Mas a gente tem que começar, a gente já falou, mas a casa que ela mora, aquele terreno, beleza, é uma casa de infância que ela herdou e tal, mas PQP. E a gente vê aquele dia dela, é um dia perfeito, assim, ela vai dar uma banda na cidade. Aliás, primeira coisa, minha primeira teoria sobre esse filme. Vou voltar tudo agora. Minha primeira teoria sobre esse filme é que ele é um filme, como tradicionalmente filmes de alienígenas são,
é um filme sobre comunicação. Ou, nesse caso, a falta de comunicação, e é por isso que o filme não tem diálogos, inclusive. Esse é um filme sobre... Tá, sem piadinhas, mas é um filme sobre alienação. Não sei. Eu acho... Tá, enfim. Pra mim é muito mais um filme de comunicação, assim, porque a primeira coisa que a gente vê dela é ela treinando pra abanar, sorrindo, pra se comunicar com alguém, alguma coisa. Alguém que ela gosta, não sei, é um cara ali que a gente não... Fica meio sem contexto, ela passa de carro na frente da casa do cara e abana, e o cara meio que age indiferente a ela e vai embora. E depois tem toda a questão das cartas também, que é uma forma de comunicação. Acho que a falta de diálogo, nunca em nenhum momento existe uma tentativa dos alienígenas de se comunicar com ela também. O momento que ela mata a amiga é um momento de falha de comunicação, que elas estão discutindo, a amiga empurra ela volta com uma pedra, sabe? Daí foram essas coisas que eu fui meio que catando, assim. E que eu acho que é interessante, que essa personagem tem problemas de comunicação e o filme até não resolve isso, ele só meio que coloca ali. Isso foi uma coisa que, assim, na segunda assistida me chamou a atenção, eu achei interessante. E outra coisa que é o básico, né? Que é a questão dela se aceitar, né? Ela se perdoar por ter feito algo. O que eu acho legal ali, que no final do filme... eu tô pulando tudo agora, azar. Vamos pra explicação, depois a gente debulha. Eu falei, vai ser um episódio, acho que mais curto, porque esse filme não tem muitas coisas a serem exploradas, apesar de, enfim... É um filme bem minimalista, né? Na sua narrativa. E eu acho legal ali aquele momento que os alienígenas tentam botar o Fluffy na boca dela. E daí ela vê uma realidade que é tipo uma realidade idílica, paradisíaca, que a amiga dela tá viva e tá tudo bem, todo mundo gosta dela, tá cheio de crianças na casa e coisas. E ela rejeita isso, ela diz, não, eu quero viver a vida que eu... Aliás, que medo essa cena. Eu vou ter que fazer esse parênteses. Que medo, me lembrei da Ivana nessa cena. Eu falei assim, não pode ser, não pode. Eu acho que o filme foi bem aí, tá? É só uma pegadinha tá, ali. Exato. Exato. Tipo, é tudo um sonho. Não. Eu pensei, não pode ser. Quando ela... sim. Isso aí, tipo, nas nossas primeiras aulas de roteiro, vocês lembram? A gente teve uma professora que falava isso, que ficava com uma bronca quando o filme não assumia as suas questões e optava por isso, é tudo um sonho. Mas eu achei legal a virada da virada. E a gente já viu um filme que é tudo um sonho na semana passada, né? Então... o que tudo pode ser um sonho, mas... Foi apenas um sonho. Mas enfim, daí nessa questão do auto-perdão ali, eu acho legal que ela rejeita essa realidade no qual ela não teria cometido o ato e acaba se auto-perdoando. E ela vive num mundo em que todo mundo vive na sua realidade ideal, com o bichinho da garganta, e ela não. E ela tá vivendo feliz. Eu achei isso interessante, assim, foi uma coisa que meio que pra mim se solidificou muito na segunda assistida. Eu queria trazer isso pra vocês e sentir respostas. Ouvindo o que vocês falaram, assim, eu acho que uma coisa que me chama um pouco a atenção... Bom, isso o Alexandre também falou, né? Mas como pro final o filme ele acaba ficando um pouco menos sutil. E eu acho que, pensando agora, o que me incomoda um pouco é que durante boa parte do filme a gente entende que ela fez alguma coisa errada, por isso todo mundo odeia ela, e que ela fez alguma coisa errada contra essa outra menina. Só que nunca é explicado exatamente o que. E eu acho que quando o filme explica, o filme perde um pouco de força. Porque o filme ele explica, e pra mim era melhor não ter explicado exatamente o que aconteceu do que ter explicado parcialmente. Porque a gente entende que ela pegou uma pedra e matou outra guria, mas a gente não entende exatamente o motivo. E daí pra mim isso enfraquece um pouco o filme. Pra mim, aí eu acho que não é que ela não explica o motivo, não tem motivo. É uma discussão de criança e ela reagiu sem pensar. Inclusive, eu acho que a atuação dela, da criança ali, a atriz mirim que botaram, é perfeita, porque na hora que ela dá a pedrada, tu já vê na cara dela que ela sabe que fez merda. Mas eu achei que
faltou um motivo, porque era uma briga, pra mim, do jeito que eu vi, que eu interpretei, era uma briga um pouco mais acirrada, assim. Eu não sei se tinha uma coisa a ver com a mãe, ou com a atenção que a filha queria da mãe, que a mãe dava mais pra amiga, ou em algum momento isso aconteceu, enfim. Mas eu achei que seria mais interessante se não tivesse dado exatamente o que ela fez. Eu achei que teria ficado um pouco mais, se tivesse ficado um pouco mais no ar, eu achei que teria ficado um pouco melhor, assim. E agora outra coisa que eu ia falar eu esqueci, me perdi, mas tudo bem. Eu vou então emendar nessa questão que o Rafael falou sobre a comunicação. Eu não tinha feito essa leitura. Para mim o filme era mais sobre os traumas dela, que é uma leitura mais direta, né, mais óbvia. E essa questão que o Leonardo falou também da alienação, que é uma alienação dela com ela e da sociedade para com ela. É uma alienação forçada, né? Ela é hostilizada ali naquele ambiente, sim. Então ela acaba ficando reclusa. Essa leitura eu tinha. Mas uma coisa que me intrigou, e eu acho que vai ao encontro do que o Rafael está falando, da comunicação, tá, beleza, esse filme é um filme que não tem diálogos praticamente. Só que a gente vê isso em outras obras, em outros filmes, e geralmente é de uma maneira orgânica, porque não tem por que ter diálogo, porque, sei lá, o personagem tá sozinho e tal, filme sem diálogo. Em algumas cenas nesse filme me pareceu inorgânica a falta de diálogo, porque me pareciam que em algumas situações pedia o diálogo. O natural seria ter pelo menos um oi. Tipo, ok, a cena da delegacia, a própria cena que ela faz assim pra dar oi, pra quem tá ouvindo o áudio, eu tô abanando com a mão. Que ela abana com a mão pra dar oi pra um cara na rua, no começo do filme. Tipo, ela diria um oi, o cara diria um oi, mas é só um movimento de mão, sabe? Eu concordo com o que tu tá dizendo, mas nessa cena eu discordo, porque nessa cena tu vê que ela... Da maneira que eu interpretei, tu vê que ela tá saindo de casa e ela ainda tá tentando um contato, e ela sabe que sempre que ela tenta um contato é algo que pode ser extremamente desconfortável para ela. Uhum. E ela sabe que as outras pessoas não veem ela com bons olhos. Então acho que ela é sempre um contato meio contido, assim. Esse é o contato que ela tá ensaiando antes de sair de casa para fazer da maneira mais agradável possível e... Sim. Sai. E eu acho que sem ela forçar ou tentar ou parecer invasiva, porque ela não sente a vontade com essas pessoas, então por isso que eu acho que ela não se expressa verbalmente. E a mesma coisa pra mim na cena da delegacia, que eu achei ok não ter diálogos. Mas ela recém viu o alienígena! Ela tem um alienígena morto na sala! É verdade. Ela estaria tendo chiliques e... Chiliques não digo, mas estaria tipo, muito exaltada. Verdade. O que eu pensei, na verdade, é que tipo, pra mim teria vários momentos que ela estaria sendo perseguida por um alienígena, ou algum momento que ela estaria batendo no alienígena, que ela gritaria alguma coisa. Sabe? Tipo, vai se F, me deixa em paz, socorro. Sabe? E isso... Sim, tem isso também. Isso, na hora que eu vi o filme, não me incomodou, mas agora ouvindo vocês falando, eu concordo. Socorro até acho bom que não tenha, porque ela sabe que ela mora no meio do nada, né? Não, mas se ela mata alienígena, exclamar coisas contra os alienígenas, eu acho que faz sentido. Isso eu concordo muito contigo. Exato. Porque eu faria. Seu filho da puta, eu vou te pegar agora. Sim. Desculpem pelos palavrões, mas é que, né, numa situação de tensão... Também é uma forma de assustar outra pessoa, né? Também é uma forma de violência se tu tá numa situação tensa, assim. Eu acho interessante uma coisa sobre os alienígenas, cara. A cena do ônibus, rapidinho. A cena do ônibus também, ela gritaria pra parar o ônibus, né? Pelo amor de Deus. Tem um cara It Follows atrás de ti ali, como uma aranha em cima do negócio. E ela quietinha ali, não, beleza, tamo de boa. Ela sai correndo, tá, beleza, mas é o motora que tem a iniciativa e a cena, do jeito que a cena é montada, parece que o motorista parou porque ela tá causando alguma coisa e não porque o cara tá vindo atrás dela, o que é muito esquisito. E a primeira vez que eu vi, eu pensei, tá, essa guria é uma mutante, o que ela tem? E é muito estranho. A cena do ônibus eu não comprei muito, mas enfim. Eu fiquei me questionando
o nível alegórico disso, essa cena eu fiquei pensando se aquilo realmente estava acontecendo daquela forma, sabe? E o quanto é símbolo e o quanto é realidade ali e tal. Essa cena me deixou um pouquinho confuso, na real, a do ônibus. Eu senti a mesma coisa, pensei, se isso tá acontecendo de verdade, é um sonho, é o quê? Porque são as pessoas que estão sendo controladas por alienígenas, que a gente fica sabendo depois. Sim. Quem tem o bichinho na garganta. Aliás, bichinho na garganta, no filme sobre comunicação, a garganta é importante. Enfim, todo mundo tem bichinho na garganta e aceita os alienígenas e tá vivendo... Assim, a gente pode extrapolar que todo mundo ali aceitou a realidade que os alienígenas ofereceram. A humanidade, nesse filme, está escravizada para viver numa Matrix, entre aspas, mas é um mundo paralelo de cada um, vivendo a sua vida ideal, enquanto os seus corpos fazem coisas que os alienígenas mandam, que é peguem essa guria porque a gente não conseguiu se filtrar nela. Uhum. Pelo menos foi isso, assim, que eu tirei da cena do ônibus, assim. E ali meio que... Depois, obviamente, revendo ou pensando em retrospecto, é que tu extrapola, que também todo mundo naquele ônibus já tá bichado e estão indo para outro lugar para bichar mais gente, provavelmente. Inclusive o motorista? Acho que inclusive o motorista. Pois é, porque eu fiquei pensando se o motorista também, porque a reação dele é muito, não, acho que o motorista não. Acho que o motorista não também, é verdade. Talvez... Mas que a reação dele é meio desproporcional ao que está acontecendo, sabe? Olha o que está acontecendo no teu ônibus. Para o ônibus, sai correndo. Não, ele deixa sair e vai embora. É mais surreal que isso. E a gente precisa falar do pessoal dessa cidade, né? Que venhamos e convenhamos, ok, ela matou uma pessoa, mas faz quanto tempo? E a gente ainda trata ela como pária da sociedade por causa disso? Tipo... Tá, eu entendo que pra história acontecer, a gente precisa disso. Sim. Mas até o carteiro brinca de basquete com a coisa dela, que é uma cena hilária pra mim. Quer dizer, é uma... é verdade. A cena em si eu acho hilária, mas a coisa que ele faz é horrorosa. Quer pegar a entrega de alguém, ela... Tá, como eu falei no começo, ela monta uma maquete e ela pede peças aparentemente online, e elas são entregas para um entregador local, que é um cara que conhece ela, que brinca de jogar basquete com as coisas dela ali, a gente vê no começo do filme. E mesmo vendo o cara jogando basquete com a caixa, ela fica super empolgada. Chegou uma coisa nova. Uhum. O personagem tem uma inocência que é legal. É meio revoltante essa cena. Sim. O cara poderia ter quebrado tudo. É um milagre que não tenha quebrado tudo. Ou melhor, quantas torres daquela será que ela comprou até chegar uma inteira? Boa pergunta. Perguntas que o filme não responde. É um filme inconclusivo. Inconclusivo. Não, eu não diria isso. Eu acho que até pro continho que ele conta, ele tá bem fechadinho. Não, tô brincando. Eu concordo com você, assim, não tanto o que é contado no flashback final, que eu acho que é legal a gente ter o contexto, acho que é legal a gente saber o que mais ou menos aconteceu. E eu gosto que é relativamente vago nesse sentido de motivação e tal. Se tem alguma coisa por trás. Eu interpretei só como uma discussão de criança. Eu, por exemplo, com o meu melhor amigo, quando tava morando com ele na praia por um tempo, um mês, 30 dias, a gente teve discussão de se bater com a cabeça do outro no chão e não se matou por pouco, assim. E foi o quê? Quarta, quinta série, isso. Criança é meio... Sem noção. Sem noção, às vezes, né? Acho que... Até por isso que eu imaginei, não tem um motivo racional, necessariamente. Eu acho que a história fica mais forte se não tiver, mas enfim. Aí é o que eu tô bolando na minha cabeça. Mas a execução da cena é muito pesada, né? Pesada que eu digo é de mão pesada. Tem um quê de nota do produtor, assim, tu precisa contar isso e precisa ser de uma maneira que a pessoa mais lenta da sala de cinema saia do filme, ela matou a melhor amiga. Pois, sim. Aí eu concordo muito com você, assim, é muito mão pesada ali. Ele pesa muito a mão. Em comparação com o resto do filme. E não precisava, sabe? Eu acho que podia ter sido feito de uma maneira mais sutil também. Não, e acho que como o Leonardo falou, a gente já sabe que aconteceu uma coisa grave com a amiga dela. Sabe, que com ela e a amiga dela.
Não sei se seria necessário realmente saber, tipo, tão literalmente, tão obviamente o que foi, né? Não sei. Uma coisa que me chamou a atenção no começo do filme já, e eu não sei se é um detalhe relevante ou não, mas eu vou falar porque eu acho que para a ambientação do filme foi uma coisa intrigante, é como os ETs eles aparecem rápido, assim, como tipo, não tem muito mistério em torno disso, e porque assim, é um filme alegórico, mas ao mesmo tempo os ETs eles estão lá. E eles continuam lá. Isso eu achei interessante, sabe? Porque poderia muito bem... Às vezes tem essa... Por exemplo, o corpo do ET na casa dela. O ET morre, tem uma cena de combate dela com o ET. Eu fiquei o tempo inteiro pensando, esse corpo vai desaparecer. Exato. Esse corpo não vai estar aí. Mas o ET tá sempre ali. E, ele e não tem nada de misterioso. Ele tá ali. E tá apodrecendo e tá fedendo. Exato. É muito direto, assim. Não tem rodeio, não tem... A introdução deles, eles logo aparecem, tipo, o filme começa e já aparece, os ETs aparecem, não tem muita, tipo, muito mistério, sabe, envolvido. Eu achei isso interessante e meio intrigante, assim, desse elemento, né? Isso é uma coisa que eu gosto, que o filme, tipo, ele se vende como filme de ET, né? Tu olha o cartaz e a guria sendo puxada pra um disco voador, isso eles não escondem. E eu gosto que o filme é, ok, tu tá esperando um filme de ET, beleza, aí é um filme de ET, de cara, assim... E geralmente esse tipo de filme, nós temos que fingir que não é, e as pessoas têm que dizer, ETs, que absurdo, nunca vão acontecer, vão aparecer. E daí, meu Deus, ETs acontecem lá no meio ou final do filme. É meio que uma recorrência, assim. E eu acho que esse usa A Chegada faz a mesma coisa também. Que é um filme de ET que explicita os ETs, de certa forma, já de cara, assim. Ok, tem uma nave gigante aqui. Sim. Que eu acho legal também. E... Diga. Não, fala. Não, uma coisa que acho que eu fiquei, que talvez tenha sido que uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme foi que ali mais pro final, assim, metade pro final, eu acho que eu comecei a sentir, tipo, que o filme ia querer fazer um contraste no final com o começo, assim, ela é uma personagem que vive isolada, que não tem contato com os outros. E daí eu fiquei pensando, como é que o filme vai resolver isso, né? Porque eu entendi que o filme ia fazer uma alegoria, uma comparação de tipo, eu pensei, será que o que vai acontecer é que todos os humanos dessa cidadezinha vão ser abduzidos e só ela vai ser deixada para trás? Porque isso em algum momento tu acaba pensando que é isso, né? Quando o disco voador espelha ela de volta, tu pensa, os caras não quiseram, os ETs não quiseram ela. Eu fiquei pensando, será que é assim que o filme vai trabalhar isso, dela finalmente se livrar, entre aspas, desse peso que são as outras pessoas e ela viver sozinha na cidade, né, sem mais ninguém? Seria um final interessante, eu acho. O final que eu pensei que fosse acontecer, assim. Ao mesmo tempo pode ser um final um pouco batido, mas ao mesmo tempo também... Não, eu também não sei se eu curto tanto o final que o filme tem, assim, disso dos outros habitantes serem ETs, na verdade, e ela ser a única humana ali. Esse final eu pirei em cima só pela estética da coisa. É uma festa de quermesse do pessoal dançando e tá todo mundo ali, coisado ali. Todo mundo foi coisado, exceto ela. Menos ela. Legal. Agora, se eu gosto disso como final do filme, também não sei. Eu concordo contigo, eu acho legal, mas eu também não sei se eu gosto como final pra esse filme, né? Acho que é o que a gente falou em outros momentos, a gente falou disso também naquele filme A Perfeição, né? Que acho que se encaixa um pouco agora. O final, como efeito, é interessante, né? Agora exato. Se encaixa. 100%. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, assim, de por que ela não foi abduzida, ou por que ela não foi tomada por ETs na garganta. Minha leitura é porque ela rejeitou. Ela disse, não, eu prefiro viver nessa realidade que eu sei que tá todo mundo etesado. Eu superei minha culpa e agora eu faço festa com pessoas que estão vivendo cada uma no seu mundinho perfeito. Pra ela, o mundo perfeito não precisa existir. Ela tá no mundo perfeito. Ela tá no mundo real, né? Aceitando seus defeitos, Sim.
Pra mim foi essa a mensagem do filme, né? E de novo, como eu já falei em outros episódios, eu precisei ver o filme 2 vezes pra chegar nessa conclusão. Eu não cheguei. Mas deve ser um filme interessante de ver mais de uma vez. Porque ele é bem alegórico, né? Isso é Rafael Coelho viajando. É o cara que disse que uma cena não existe num filme. Existe. Então é tipo piração, não é necessariamente que o filme esteja dizendo isso. Eu fiquei pensando dentro dessa simbologia, o que significa estar etesado, sabe? Por que toda a sociedade está consumida por aqueles ETs e ela não, no final? Né? Isso foi porque eu achei que a maioria das pessoas aceita o mundo que os ETs dão pra eles. Que a gente vê quando ela engole o negócio entra na boca dela, a gente vê uma realidade idílica, assim, que tá tudo bem. A guria que ela matou tá viva e adulta, da idade dela. Elas podem ficar juntas ali, curtir aquele momento, e aquilo vai ser uma vida perfeita. E essa a personagem rejeita, os outros aparentemente não. Uhum. Mas aí o corpo deles fica apontando pro céu e adorando o ânus espacial que tem dentro da nave. O que é esquisito, mas enfim, né? Eu me entregaria pro mundo perfeito. Não preciso mais me preocupar com boleto. Maravilhoso, show de bola. Faz o que quiser com o meu corpo, não dou a mínima. Eu escolheria a escolha da guria. Ok, é o mundo real, pelo menos. Eu quero o mundo real. Não, eu engulo o fluffzinho todo dia. Sem problema nenhum. Pode me fazer mais bonito ainda se botar... Eu sempre soube que o Leonardo era Red Pill, cara. Sempre soube. Red Pill. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, mas talvez tenha a ver com a questão de lidar com as próprias questões. A questão de lidar com as próprias questões. Das pessoas, sei lá, preferirem viver num mundo pretensamente perfeito ou deixar, assim, esconder, né, os seus traumas ou não lidar com isso, e ela estar lidando, ela ter que lidar, né, não sei, eu tô tentando achar um sentido nessa questão. Sim, eu acho que sim, mas eu acho que sim, acho que sim. Acho que no caso o filme não tá muito interessado em dizer algo sobre as outras pessoas, eu acho. Tipo, é meio que, de novo, é mais como efeito, assim, elas são um backdrop. A gente tá falando dessa personagem, aí eu concordo com o Leonardo, assim, é mais final como efeito do que qualquer outra coisa. Mas antes da gente seguir no final, a gente precisa falar de uma coisa. Vocês já viram um filme chamado Predador? Vi faz muito tempo. Sim, muito tempo. Qual é a história do Predador? Eles estão na selva, tem um predador, Schwarzenegger vai lá. Um alienígena vem pra Terra e começa a matar um monte de gente, certo? Certo. Esse filme, um monte de alienígena vem pra Terra e essa uma mulher mata todos eles. Ela é o Predador. Achei que tu ia falar que ela é o Schwarzenegger. Ela é basicamente o Schwarzenegger desse filme. Ela sobrevive a tudo. Ela é extremamente competente. Ela tem um momento Kevin McAllister nesse filme, que é muito bom. Ela não é extremamente competente. Às vezes ela tem sorte também, né? Mas a competência acompanha a sorte acompanha os bons. A sorte acompanha os... É verdade. É verdade. Não, mas eu não tô falando isso como reclamação, tá? Eu gosto que ela seja assim. Eu achei legal e até inusitado o filme sobre invasão. E teoricamente o agressor é o alienígena e o sound design, assim, de terror no começo do filme é perfeito, que a gente ouve só os passos dentro da casa e aquela coisa, meu Deus, tem passos horríveis dentro da minha casa e o que tá acontecendo agora? É pior que uma barata, um de nós tem que sobreviver, o outro não. Só que ao longo do filme a gente se dá conta que essa mulher é mais ameaçadora do que os alienígenas. Vem até o bicho gigante lá correndo atrás dela, que é uma cena que eu gosto muito, que destrói todo o pátio dela com o bicho correndo. Sim, e ela consegue ela explodir o bicho dentro do carro. Ela bota fogo no carro. Essa mulher é um gênio. Segundo filme seguido que alguém bota fogo no carro. É verdade. Mas nesse o propósito é mais lógico, eu diria. Sim, exato. Mas no outro o carro é mais... Enfim, é um bom embate aí, eu diria. E, cara, aquele momento Kevin McAllister dela, que ela... Ok, na segunda noite, eles vão querer coisinha.
eu vou botar tudo que é panela no fogo, vou preparar armadilhas. E daí vem um pequenininho alienígena, que é um queridíssimo, correndo atrás dela. E ela joga 3 panelas de água aqui, fervendo no bicho. O bicho pula de novo nela, ela empala ele no armário, ele continua vivo e ela quebra a cabeça dele com a porta do armário. E aí eu tava urrando de... Meu Deus, que filme eu tô vendo, o que é isso? Os momentos mais fantásticos do cinema de 2023. Tu disse que esse alienígena é queridinho. Ele é pequenininho e fofinho. Ah, sim, se ele viesse atrás de ti, tu não sairia correndo. Óbvio que saía, né? Mas que perto dos outros ele é fofinho, ele é. Mas enfim, mas eu acho que tem... que eu falei lá no começo, eu acho que depois o filme começa a ficar um pouco repetitivo nessa coisa de, tipo, ela matando alienígenas, sabe? E outra coisa que ficou muito repetitiva pra mim, assim, a primeira vez que eu vi, eu chegava a gritar com a TV, por favor, vai pra nave de uma vez, porque a nave tenta puxar ela umas 3, 4 vezes e tu fica... Tá, sim. Vai, não. Vai, não. Aí, pô, anda alguma coisa pra algum lado, ali é realmente frustrante. E é meio... exato. Sim, que uma hora a nave vai puxar ela, daí ela... Na verdade, puxa o alienígena, o caroço que tava na garganta de alguém, e daí ela não é puxada, e depois ela é puxada, ela é expelida de novo. Só que antes disso ela tem o sonho de que ela tá numa outra realidade, na realidade perfeita. E tu até acha, o filme será que vai acabar aqui? Daí não acaba. Daí ela tira o Fluff da garganta, daí tem sei lá mais o que acontecendo. Daí cria um clone do mal dela. E essa parte horrível. É verdade. Essa parte é esquisita. Que daí esfaqueia ela. Sim, o clone do mal ia matar ela e tomar o lugar dela. Mas aí ela mata o clone de volta e é meio que o momento que ela se aceita, assim, porque ela fica abraçando o clone por um tempão ali. Como se ela tivesse matado a ela, né? Exato. A nova ela. A gente entende a simbologia, mas pelo amor de Deus, ela não precisava enfrentar o clone do mal nesse filme. Não. É bem ruim essa cena, na verdade. Eu achei bem... Nossa, é uma simbologia muito óbvia, muito direta. Muito óbvio. Ali é demais. Ali é o subtexto vira texto com uma força... E não por culpa da atriz, né? Porque ela faz um trabalho incrível de, tipo... Não, faz. Apesar de ser um clone do mal, tu percebe que elas são 2 pessoas diferentes só de bater o olho, assim. É muito legal a atuação dela. Sim. Aliás, eu fiquei impressionado, assim. Essa atriz é tipo... Quando foi anunciado o casting do Last of Us, teve uma fatia de fãs do Last of Us que não gostou da escolha da atriz que ia ser a Ellie e queriam que essa atriz fosse a Ellie, e só posso dizer assim, ó. Nada contra a atriz que fez a série, ela tá muito bem, mas se fosse a Caitlin Dever, talvez fosse até melhor, assim. Eu fiquei muito impressionado com a atuação física dela nesse filme. E pra quem não viu, Booksmart, ela fala um monte do Booksmart. Daí tem o outro lado da atuação dela, que é ser capaz de interpretar falas e coisas. Mas aí a minha primeira leitura ousada desse filme, quando eu vi a primeira vez, foi que o final do filme, na verdade, é os alienígenas botando ela numa prisão de alta segurança, de segurança máxima. Porque ela é perigosa demais, ela mata todos os alienígenas que chegam na frente dela. Daí, ok, pra conter essa pessoa, o que a gente faz? Usa um monte de fantoche pra criar uma festinha na volta dela, mantém ela entretida, enquanto a gente domina o mundo, porque senão ela vai acabar com a gente. Eu não tive essa interpretação, mas pra mim, o filme me deu a entender que eles permitem também que ela continue ali, sim, normal, até por uma questão de respeito com ela, assim. De tipo, ela passou por tanta coisa, ela conseguiu matar tantos de nós sozinha que... Deixa ela dançar com o carinha bonitinho da cidade agora. Em respeito a ela, mas também sabendo que ela sozinha não vai conseguir fazer nada, vamos deixar ela normal. Sim. Pois é. Ou é uma prisão de segurança máxima. Na verdade, é uma prisão... Dá a entender que o planeta todo tá etesado, né?
Terra foi dominada. Aliás, isso é uma coisa que eu fiquei viajando também quando revendo o filme. É que pra mim fica meio subentendido que nem os alienígenas que a gente vê estão ali de livre, espontânea vontade. Porque quando eles estão na nave, dá pra ver todos eles têm uma coisa na garganta. Uhum. Aliás, eles se comunicam vibrando, é muito legal até a animação, o jeito que é feito. Mas todos eles meio que reportam pra, desculpem o termo, tá? Mas é o que parece. É um ânus espacial que tem dentro da nave, que parece que fala coisas pra eles, tipo, o negócio pisca, literalmente. Uhum. E todo mundo responde, assim, mas não é um alienígena, né, que fala com eles. Então eu não sei se de repente a interpretação é que é pra ser que esse negócio vai se alastrando pra várias raças intergalácticas. Pode ser também. Não sei. Mas vocês têm a capacidade de criar corpos inteiros, por que eles não... Enfim, não sei, daí... Ou se só a nave existe e os alienígenas são criados como uma interface pra entrar no planeta, mas são ficcionais também, não sei. Aí fica vago de um jeito interessante. Nesse filme tudo é ficcional, né? Não, mas digo que aqueles não existiu em nenhum planeta aqueles alienígenas, sabe? Que eles talvez sejam uma imagem criada porque os humanos acreditam que alienígenas sejam mais ou menos assim, pra aparecer na frente das pessoas e dominar elas também. Uhum. Não sei. Aí eu tô puramente especulando, né? O filme não entra em nenhuma dessas questões. Eu acho bom que não entre. Mas eu fiquei viajando nessas mecânicas. Tipo, se essas naves estão cheias de alienígenas mesmo? Ou se não, qual é a moral de criarem corpos? Eles criam esses corpos? Os alienígenas, na verdade, são os bichinhos que estão dentro? Ou o que o ânus do espaço tem a ver com isso? Não sei. Não dá respostas, né? Tipo, o que eu acho bom, eu acho legal também. Quando o filme me deixa assim, especulando coisas, desde o Alien 1, eu gosto de especular essas coisas. Daí o Ridley Scott fez Prometheus e acabou com as especulações de todo mundo, mas enfim, isso é outro problema. Agora você tá falando, Rafael, eu fiquei muito impressionado do quão esse filme tem elementos em comum com A Ilha do Medo. É incrível. Porque ele é um filme também que fala do trauma causado por um assassinato do protagonista. Uhum. Né? E aí também tem uma cena brega no final que entrega tudo de uma maneira que não também precisa. Tem flashbacks explicativos dos acontecimentos. Também tem uma explosão de um carro. Também tem a questão de que o protagonista, ele acha que tá num ambiente em que ele tá sendo ameaçado, mas na verdade quem mais ameaça é ele mesmo. Uhum. Ele poderia ser uma continuação da corrente. A Fazenda do Medo. A Fazenda do Medo. Título alternativo pra ninguém vai te salvar. Eu não sei, acho que a gente tá chegando meio que no fim da discussão, assim, estamos raspando o fundo do tacho já, falando de ânus espacial e coisa e tal. Alguém tem alguma conclusão, alguma coisa que queria falar e não conseguiu até agora? Eu acho que não. Não, pra mim é isso, cara. No geral, eu mantenho minha impressão sobre o filme. Eu queria falar uma coisa que o Alexandre comentou no começo, assim, né? Que tipo. Tem aquela cena que a protagonista tá escorada do lado da lápide da mãe dela, né? Uhum. E daí o Alexandre comentou que a mãe dela faleceu recentemente, mas eu não entendi, assim, porque eu me lembro que na lápide o ano da morte da mãe é 2012. 12? Não, 2012 é a morte da amiga, que é a lápide que ela visita um pouco mais além do filme. Então... É. Eu acho que a mãe é 19, não é? Quando ela sai do ônibus, ela olha pro cemitério e diz, eu vou cortar caminho por aqui. Diz não, ela pensa, provavelmente. E vai visitar a lápide da amiga, que acho que ela nunca tinha ido, inclusive. Tá. Tá, então. Mas eu vou trapacear e puxar o filme aqui rapidinho pra ver qual é a data. Então o filme dá a entender que ela tá 10 anos nessa situação, né? Na situação de, tipo, ser mal vista na cidade, né? 2019 a morte da mãe. Uhum. 72 a 19. Eu puxei o filme aqui pra... então eu vou confundir.
Então o filme dá a entender que ela tá uns 10 anos nessa coisa de ser uma pária, né, digamos. Ela tá a vida inteira nisso. E qual era a relação que a mãe dela tinha com a cidade também a gente não sabe, né? Bem... Ninguém chega pra ela e diz, meus pêsames pela morte da mãe, eu te odeio ainda, mas... Não, cospe na cara dela, beleza. Você matou minha filhinha 40 anos atrás. Não, 40 não. Uns 10. 10 anos, é pra ter 23 anos do filme, né? Aproximadamente. Pela minha matemática incrível. Mas eu não sei qual era o teu ponto, Leonardo. Desculpa, eu abalroei ele. Não, era isso, o tempo que passou. Mas eu confundi a lápide da mãe com a lápide da amiga. Mas essa coisa de... Ela está... A protagonista está uns 10 anos nessa, assim, né? E eu acho que também, já que tu falou da mãe, tem esse... Eu acho que é interessante tu ressaltar essa questão, porque tem muito mais tempo... Muito mais não, mas tem consideravelmente mais tempo da ocasião da morte da amiga do que do falecimento da mãe. E tem esse elemento, né, também de que provavelmente a mãe dela, a família dela, fosse um tipo de segurança que ela tinha, tipo um tipo de escudo ou um tipo de proteção, de alguma forma, que ela tinha do mundo exterior. E aí no momento que isso se perde, né, isso vai ao encontro do título do filme, né, não tem mais ninguém, tudo, vai ter que lidar com o mundo exterior e com o teu mundo interior. Acho que tem a ver. Verdade. E qual a moral da maquete? Confesso que eu não entendi muito bem, assim. Que acho meio para simbolizar o pequeno mundo dela, que ela recria o mundo exterior, né? Já que ela não pode estar no mundo exterior de fato, ela recria o mundo exterior internamente, assim. Eu pensei nisso agora. Eu não tive a capacidade de chegar aí, mas acho que tu matou a pau. Eu ia falar que no final do filme ela tá vivendo na maquete dos alienígenas, mas aí é outra. Sim. Não, mas de certa forma né? Ela tá vendo numa maquete real, assim. Totalmente. Me leve pra uma maquete real, eu gosto de maquete. E qual a cena favorita de todo mundo, então? Vamos adiante. Não é de propósito, mas pra contradizer o Alexandre, a minha cena favorita é dar cusparada na cara dela. Que a mãe... Eu gosto daquela cena. Te identificou com a mãe, né? Tu gostaria de cuspir na cara de alguém? Não. Eu não desgosto da cena, só me causou um pouquinho de estranhamento a falta de diálogo, mas a cena em si eu não desgosto, não. Acho interessante. Essa cena suscitou um trauma, porque eu já levei uma cusparada na cara, então é agradável. Nossa, que horror! Cara, e foi a coisa... Tá, eu vou contar essa história porque é a coisa mais randômica do mundo. Em 2003 ou 2004, assim, muito pouco antes de entrar na faculdade, no ano novo, literalmente dia 1 de janeiro, eu tinha passado a noite num bar lá na Cidade Baixa e tava assim, era de manhã 5 da manhã ou 4 da manhã. Não, já era sol, era 5, 6 e pouco da manhã, eu acho. Por aí, tinha virado a noite, tava voltando com um grupo de amigos, ia pegar um ônibus pra ir pra não sei aonde, pra casa, eu acho. Eu tava lá na Cidade Baixa. E daí passa um ônibus antes e eu só sinto algo bater na minha cara. E daí eu ponho a mão assim e é grudento e era uma cusparada nojenta. E foi tipo, alguém cuspiu pra fora do ônibus e por acaso me acertou. Foi a coisa mais... Putz. Foi por acaso mesmo? Sim. Acho que sim, né? Não sei. A não ser que alguém que eu conheça e não saiba estivesse naquele ônibus. Mas daí eu vou ter que aplaudir a mira. Se foi de propósito, parabéns. É verdade. Nossa. Então eu simpatizo com a Brin nesse filme. Ela... E ali a queima-roupa ainda é pior. Eu imagino. que loucura, que loucura. Tá, mas qual é a tua cena favorita? A minha? Ou do Alexandre? A tua. Agora eu falei a tua. Quando ela joga 3 panelas de água e empala um alienígena e bate com a cabeça dele no armário. Tipo... Oi, cinema foi inventado para isso. Sem dúvida. Na falta de lembrança, de maiores lembranças, eu vou ficar com a cena do carro.
Que quando ela mata o ET, a perseguição do ET grande que culmina com a cena da explosão do carro. Essa a gente não falou, mas essa cena com o ET grande é muito boa. Que ele aparece em cima da casa e tu fica... Tá, é só uma cabeça do ET, tem um ET em cima da casa. O negócio começa a se mexer e uma baita de uma aranha. E daí tenta descer da casa e cai no chão, assim, tu pensa, ok, morreu. Daí se mexe, enfim, é muito legal. Realmente essa cena é muito boa. A primeira cena, quando o ET invade a casa dela pela primeira vez, que ela só vê um vulto assim na casa, daí os passos, daí o vulto andando bem rápido, eu achei legal, assim, eu gostei. Sim, a tensão que ele cria. Antes de tu ver o ET pela primeira vez, eu achei que a tensão que esse filme cria é muito boa, assim. Não é muito tempo, mas é legal. Mas isso, pensando agora, acho que isso é uma coisa que o filme talvez peque um pouco, de ter um pouco menos tensão, talvez, sabe? Eu acho que tensão ali é quando tu não tá vendo o ET. E depois, acho que depois é mais, tipo, mais ação, assim, mais terror, de certa forma, sabe? Imagina se fosse um filme só dela com um ET na casa dela. Eu acho que foi isso que eu comecei a ver, daí esse filme acabou em 20 minutos. E o filme continuou. Daí se transformou num negócio estratosférico. Muito doido. Mas é imparcial, assim. Mais pessoas em casa, daí tem um alienígena invadindo. Tipo, já é um problema significativo. E menção rosa pro plano que nasce o e assusta que ela aponta os dedos e tem vários dedos aí. Não. Sim. No mês tem ele que dá uma frase, geralmente coisa que eu gosto. Enfim. A atuação favorita de todo mundo. Eu acho que a mãe copy. O pai, quando ele fica parado na cena final lá, tipo, reagindo, minha filha morreu, e tô apontando uma lanterna policial pra casa, eu achei, melhor não. É a Caitlin Dever. A atuação, só tem essa atuação. O carteiro também tá engraçado nas cenas que ele aparece. Mas esse filme é muito dela, não tem o que fazer, não tem outro. Até é injustiça tirar dela, eu diria. Sim, pô. E que nota final a gente daria pra Ninguém Pode Te Salvar? A gente quer em ordem crescente ou decrescente, eu pergunto. Faltou a indicação, não faltou? Faltou a nossa indicação. Não, aí é a próxima. A próxima, então. A gente não sabe as notas consideradas? Eu acho que pela conversa dá pra estar mais chamativo. Tá, minha nota... Eu depois de assistir o filme, eu vou dar nota 6. Daí depois eu pensei, vou dar nota 5,5. E agora, na nossa conversa... tô bem na dúvida. 5,7. Eu vou dar 5,5. Nossa! 5,5. É tão ruim assim? Não é ruim, mas eu... 5,5. Eu achei que eu ia dar uma nota baixa, mas eu vou ser bem matemático. Eu gostei de 70% do filme, da primeira 1 hora, digamos assim. Então, eu vou dar nota 7. Eu fiquei entre 7,8, 7,8, 7,8 e no final acho que acabei dando um 8. Porque eu achei que os temas me pegaram mais, assim, na segunda assistida principalmente. Provavelmente se eu tivesse dando nota na primeira vez que eu vi o filme, eu daria um 6, provavelmente. Então, ver assim, é um filme que... Enfim, me deixou mastigando coisas na segunda assistida. Eu já falei isso, não vou me repetir muito. E que filmes a gente recomendaria pra quem viu e gostou ou quer ver mais algo no estilo? Eu vou recomendar um que é Apocalipto, de Mel Gibson. É uma escolha controversa, mas também é um filme com pouquíssimos diálogos. É um filme de ação. O pouco diálogo que tem é falado em maia arcaico, inca arcaico, algo assim. Maia. É muito esquisito, um filme, uma recriação interessante. É um filme interessante, até legal, assim. É um filme interessante, eu vi esse ano. É um filme interessante, eu tenho que confessar que eu achei interessante. Eu fui ver no cinema e saí impactado, assim. Não gostamos de Mel Gibson aqui, porém o filme... Não gostamos, mas... E se relaciona com isso porque é pouco diálogo e bastante ação.
Enfim, quem mais quer recomendar algo? Eu vou recomendar um filme que eu vi este ano, que eu descobri que é um filme de 2018, mas Marjorie, este ano. Que é um filme que acho que demorou para ser lançado, mas que eu, enfim, vi esse ano num streaming, que é um filme dirigido pelo Robert Kwiatkowski com Sam Elliott. É um filme que em algum momento eu gostaria muito que a gente falasse nesse podcast, que é um filme chamado O Homem que Matou Hitler e Depois o Pé Grande. Não se enganem pelo título do filme, não deixem o título enganar vocês. Que também acho que tem muito essa coisa um pouco de um cara que vive isolado, traumatizado com um evento do passado e que meio não consegue colocar a vida dele em movimento de novo, assim. Mas daí coisas acontecem e ele possivelmente alcança a redenção. E eu senti coisas parecidas com o Ninguém Vai Te Salvar, assim. E eu recomendo esse filme, O Homem que Matou Hitler e Depois o Pé Grande. É um filme bem tocante. É um filme tocante. Embora o título não... Gosto do específico, é Hitler e Depois o Pé Grande. Depois o Pé Grande, exatamente. Então, eu vou recomendar um filme... Sacudido pra essa... Em choque. Eu vou recomendar um filme que eu vi esse ano, cara, que assim como o Leonardo também é um filme que eu tô há um tempo tentando encaixar em alguma corrente, ou tentando fazer acontecer algum episódio aqui sobre ele, que eu acho que é um filme bem interessante, que se chama A Vastidão da Noite, The Vast of Night. Esse é um filme que eu quero ver muito e não vejo. Eu também, é a mesma coisa, eu quero ver e não vejo. Ele tá na Prime Video e, na verdade, eu acho que ele tem algumas semelhanças porque ele é um filme que tem bastante personalidade, ele tem uma forma meio minimalista de conduzir a narrativa, mas diferentemente do Ninguém Vai Te Salvar, ele tem bastante diálogo, até porque ele se apoia muito no áudio. Ele tem o recurso do áudio, do rádio, para contar a sua história, mas ele tem essa sutileza que é a coisa boa do Ninguém Vai Te Salvar, as partes boas, da dosagem de informação e tal, que ele tem bastante. É um filme que tem essa personalidade e ele tem um outro vínculo temático que eu prefiro não falar porque é muito spoiler, né? Mas tem. Então tem alguma coisa parecida além disso que eu falei. Então, não sei, quem sabe. Não fala assim, que aí parece que tu tá entregando mais do que se ignorar. Então é isso por hoje. Chegamos ao fim desse episódio. Aqui eu vou anunciar o que vai acontecer na semana que vem. Semana que vem a gente continua... Aliás, a gente termina o mês temático de Halloween hoje. Foi-se o Halloween, apesar da data em si não ter... Desculpa, qual foi a tua sugestão de filme, Rafael? Eu esqueci. Apocalipto. Apocalipto, é verdade. Tá. Obrigado. Foi tão ruim assim que esqueceu em 2 minutos. Esqueci. Mas aí a gente vai emendar um mês temático com outro mês temático. Em novembro a gente vai daí ter um mês temático que é o mês da consciência negra. E são filmes escolhidos por um amigo nosso que não está presente aqui hoje, mas não sei se vai estar presente no futuro. É óbvio que vai, né? Não sei. Mas enfim, a gente vai falar sobre esses filmes e semana que vem a gente começa com o filme Emergência. Eu fui orientado a não ler nada do filme, então eu não li nada do filme, então eu só sei dizer que é o filme Emergência do ano passado. Então assistam lá. Sim. E é isso. Eu preciso dizer uma coisa antes de terminar. Esse Emergência me lembrou um outro filme chamado Ambulância, do Michael Bay, que eu assisti. Eu assisti esse filme faz umas semanas. E eu preciso dizer: obrigado, Michael Bay, é muito bom, é uma obra-prima. Ambulância é muito bom. Tchau, pessoal. Já chegou o disco voador! Vocês podem nos seguir nas mídias sociais, no Instagram, YouTube, eu quero ver filme, e-mail, eu quero ver filme, @gmail.com, onde podcasts são encontrados, enfim. Eu quero sair daqui o mais rápido possível depois disso. Até a semana que vem, um grande abraço pra todo mundo. Você podia estar em qualquer lugar do planeta, até em outro planeta, mas escolheu estar aqui com a gente. E a gente agradece.
Sabe por que as pessoas escolheram estar aqui com a gente? Porque nós vamos te salvar.